trazendo aqui essa informação de que toda festa da Globo vira enterro. Isso eu também achei meio pesado. Mas enfim, é uma característica que tem se repetido década após década na comemoração de aniversários de datas fechadas da Globo. A matéria do Guaraldo diz o seguinte: grande aposta da Globo para a celebração dos seus 60 anos, o remake de Vale Tudo caminha para se tornar o maior fracasso entre todas as novelas das 9 da história da emissora. O desempenho abaixo do esperado, porém, apenas confirma uma maldição que assola a líder de audiência a cada 10 anos. Toda comemoração de aniversário é abalada por um vexame. E aí, agora segurem essa retrospectiva para ver o quanto isso é impressionante realmente. A festa de 50 anos, por exemplo, virou um enterro por causa de Babilônia, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares e João Ximenes Braga em 2015. A novela até começou bem embalada pelos bons resultados de Império, do Aguinaldo Silva, contudo, o jogo virou rapidamente. O público rejeitou de cara um beijo entre as personagens de Fernanda Montenegro e Natália Timberg, a mocinha batalhadora vivida por Camila Pitanga e o núcleo de evangélicos corruptos. Líderes religiosos incentivaram um boicote à trama, que viu sua audiência cair. A situação foi tão dramática que Silvio de Abreu, que então era o diretor de dramaturgia da Globo, precisou reescrever blocos de capítulos inteiros. A novela foi encurtada e ainda abriu espaço para a Record crescer com Os 10 Mandamentos de 2015, que teria uma vitória histórica contra a Globo no capítulo em que Moisés Guilherme Winter abria o Mar Vermelho. Nesse dia, a Record ganhou, inclusive, do Jornal Nacional, se eu não me engano. Uma década antes, a efeméride de 40 anos foi um sofrimento nas 3 faixas de novelas que estavam no ar em 2005. A 6, Como Uma Onda, eu gostava da novela. Registrou uma queda de 8 pontos na Grande São Paulo com relação à sua antecessora, que foi Cabocla, que era maravilhosa também. A 7, A Lua Me Disse, herdou a baixa audiência de Começar de Novo, que também tinha ido muito mal, e teve a segunda pior estreia de uma novela da 7 até então, apenas atrás de Desejos de Mulher, que também era muito ruim, eu não gostava nada. Para piorar, sofreu com a concorrência de A Escravizaura. Na Record, de novo, a Record estava ali, sem falar de controvérsias nos bastidores com acusações de racismo e transfobia, diz aqui a matéria do Luciano Guaraldo. Mas a tristeza mesmo veio na faixa mais nobre com América, em 2005. Glória Pérez tinha um cenário perfeito para brilhar, já que sucedeu Senhora do Destino, do Aguinaldo Silva, um dos maiores números desse horário, Nazaré Tedesco, né? Mas a história de amor entre Sol, Débora Seco e Tião, Murilo Benício, não caiu nas graças do público, forçando a autora a criar novos pares românticos para os mocinhos. Para piorar, Glória e o diretor Jaime Monjardim não se entenderam. Havia diferença entre os dois. Um mês após a estreia, Glória Pérez venceu o cabo de guerra e Monjardim pediu demissão. Marcos Sketman assumiu a direção geral da história e mudou tudo, até a música de abertura. Me lembro disso, me lembro. Era uma música um pouco mais tristonha, assim, e tudo mais, e aí colocaram Ivete Sangalo e Sou Louco por Ti América. Era instrumental, se eu não me engano, a abertura original de América. Só aí a audiência aumentou, evitando um fracasso histórico. Teve várias alterações urgentes, mas América, eu acho que é difícil a gente falar que foi um fracasso da Globo. Ela começou muito mal, teve muita dificuldade e depois conseguiu pegar o público ali em outros momentos. Presta atenção, Nélio. Aí nós temos 95, um remake que virou a pedra no sapato das comemorações de aniversário de 30 anos da Globo. A emissora decidiu fazer uma nova versão de Irmãos Coragem, originalmente exibida em 70 e considerada uma das grandes obras da Janete Claire. Dias Gomes era uma aposta certeira para escrever a adaptação. Só que o escritor e o diretor Luiz Fernando Carvalho também não se entenderam, com o cineasta quebrando o ritmo dos roteiros com suas longas tomadas de paisagens que são sua marca registrada. Carvalho já sairia da novela no meio de qualquer maneira, pois precisava iniciar os trabalhos de O Rei do Gado, grande sucesso do Benedito. Mas o confronto chegou a tal ponto que seu afastamento foi adiantado. Mauro Mendonça Filho, que assumiria seu posto, também caiu por causa de Dias Gomes. Reinaldo Borri ficou com a função, mas não conseguiu levantar os índices. Então, 95. Aí vamos para 85, festa de 20 anos da Globo. Nos bastidores, há 20 anos, o fracasso de Um Sonho a Mais, de 85, que marcou a estreia do espanhol Daniel Mas como autor titular de uma novela. Ele não conseguiu engrenar sua história e acabou deixando os roteiros no capítulo 37. Lauro César Muniz, que depois também escreveu Cidadão Brasileiro na Record, outras novelas na Record também, bem mais tarde, que havia desenvolvido o argumento e fazia supervisão de texto do Pupilo, acabou assumindo a autoria oficialmente e conduziu o folhetim até o fim.
Nos bastidores, a novela também sofreu muito com a censura, que ainda estava em vigor, né? Que exigiram a saída de personagens. Aqui nós temos também a informação, alguns personagens homens se travestiam de mulheres, e houve até um casamento entre Annabella, um disfarce de Volpone, vivido por Neila Torraca, e Pedro Ernesto, Carlos Kreber, com direito a um selinho entre os dois. Os censores ficaram tão furiosos que exigiram a saída de alguns personagens. Então, impressionante, né? Aqui também com a censura, com a dificuldade que tinha a censura, e mesmo assim a Globo já fazia grandes sucessos, nesse aniversário de 20 anos também teve problema. E no aniversário de 10 anos, em 75, na época a novela Cuca Legal sofreu com a rejeição do público, que migrou para a TV Tupi para ver Meu Rico Português. Diretor da história e um dos responsáveis pelo argumento, Oswaldo Loureiro abandonou a trama no meio e não se segurou ao criticar abertamente. Cuca Legal nasceu, cresceu e se perdeu. Uma ideia que tinha tudo para ser abordada da melhor maneira possível acabou se diluindo e prejudicando a consistência da história, disse a revista Amiga na época. E é isso, né? É isso que a gente tem de característica, de novo, nessa... É uma maldição, de fato, que a Globo tem em todas as suas novelas, na faixa de novelas, principalmente, de comemoração de aniversário, e Vale Tudo tem sofrido também essa perda. Repito, eu assisto a novela e gosto, né? Mas a galera desce o cacete! Vamos lá! Vamos ver o que o povo diz aqui conosco. O povo está chegando, isso é importante, o povo está sempre conosco, aqui o povo está sempre acompanhando a Rede Gesla. Vamos ver como é que está a audiência. Como é que está a audiência?